Sinceramente, eu acho que ninguém pediu, mas, segundo o CEO da Sony Studios, nós teremos um reboot do Sonyverso, aquele mesmo, com aqueles filmes bizarros, com os personagens do Homem-Aranha, aquela grande confusão, lembra disso? Que aconteceu aí nos últimos anos? Segundo ele, nós teremos sim uma reformulação, um reboot com novos personagens, com novos roteiristas, e eu trouxe aqui para vocês a matéria da Screen Rant que explica tudo isso. Tá bom? Tem muita coisa pra gente conversar, além de outros assuntos que eu selecionei aqui para o nosso compilado de Reacts, que é um quadro que eu tô fazendo aqui no canal, pra gente conversar de diversos assuntos. Tem muita coisa boa na internet rolando, muitos assuntos bacanas pra gente conversar, debater. Vem comigo, eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd, e eu já quero te lembrar que se você quer economizar na hora de comprar suas HQs com uma variedade incrível de títulos, de várias editoras, não só da Marvel e da DC, você precisa aproveitar a nossa parceria com a Excelsior Comic Shop, galera. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto, além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$90 e para os outros estados do Brasil acima de 150. A Excelsior Comic Shop é uma loja virtual com mais de 10 anos de experiência e eles oferecem uma qualidade ímpar. E é claro que por causa da nossa parceria, além dessas promoções, além dessas condições que eles já oferecem, vocês também têm 10% de desconto com o cupom ConversaDeNerd10 para 10% de desconto na sua primeira compra e o cupom Conversa5 para 5% de desconto em qualquer outra compra que você fizer no site. Então aproveite a nossa parceria para economizar na hora de comprar suas HQs. O link está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. E para iniciar nossa leva de reacts, chegou para mim mais um vídeo muito legal feito com a C-Dance 2.0. Quem acompanha aqui o canal lembra, né? Muitas pessoas chegaram aqui no canal por conta do meu react das melhores cenas que eu tinha encontrado por aí na internet. Mas essa aqui chegou e eu achei muito bacana trazer para vocês para a gente reagir nesse nosso compilado aqui, porque nós temos o Superman perseguindo o Flash lá na visão pessimista, futurista do Snyderverso, né? O Nightmare, o pesadelo do Batman lá que a gente tem no final do Snyder Cut. E isso aqui ficou bom demais, pessoal, dá uma olhada. Eu só vou ter que tirar o volume em alguns momentos porque eu tenho medo do copyright, tá bom? Mas dá pra gente curtir mesmo assim, ó. Dá uma olhada. Ah, né? Esse traje do Flash, né, que a gente vê desde Batman vs Superman, quando ele aparece lá no sonho do Bruce e tudo mais, falando que a Lois é a chave. E aí aqui a gente vê essa cena, depois a gente vê também no Snyder Cut, né, ele conversando lá com o grupo, com a resistência anti-Darkseid e anti-Superman. E aqui a gente vê ele correndo com esse traje, é animal, né? Ah. Bacana, perfeito. Deixa eu tirar aqui por causa da música. Olha lá. E pessoal, não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei bem parecido com aquela cena dos Eternos, né? Não sei se eles usaram de referência, né? Que a Makkari luta com o Icarus, que é uma das melhores cenas do filme, inclusive, né? Essa cena aqui, né? O do Flash lutando com o Superman, me deu essa impressão. Olha lá, muito louco, né? Muito bem feito. Pena que tem essa música aí que tem o risco do copyright, mas olha só. Flash indo pra cima. Ia ser bacana de ver essa luta, né? Preciso mencionar, né, pessoal, que eu não sou um hater do Zack Snyder, né? Eu só não sou do tipo que acha que ele nunca fez nada de errado. Eu acho que ele cometeu muitos erros, só que ele também fez muita coisa boa, né? Na época que ele tava ali no comando, acho que ele fez coisas boas. Eu só acho que a gente tem que superar, né? Porque agora a gente tá em outro momento. Mas enfim, só um adendo, só um comentário rápido. Ó, aí de novo, né, o Flash atacando. Nossa, muito louco. Olha a qualidade disso, pessoal. Muito bom. Parece bastante, né? Inclusive a cena do Eternos também acontece numa praia, né? Eu acho que eles se inspiraram lá, viu? Olha lá. Muito louco, hein? Muito bom. Olha lá. Eu acho que essa visão de raio laser aí foi uma referência ao Darkseid, hein? Ao poder do Darkseid. Olha lá. Bem realista, né? O Barry correndo ali. E aí, deixa eu ver se não tem música de fundo nessa hora, que eu acho que tá tranquilo, né? Eles reconstruíram ali aquela cena do final do Snyder Cut, né? O epílogo. O Batman falando pro Flash, né? Ó. Barry. Olha lá. Se algo acontecer com a gente, né? Com você. Aí vai ser com você. Tem que voltar no tempo. Tem música, né? E me avisar. Olha lá. Linkando com a cena do Batman e Superman, né? A Lois, ela é a chave. Né? E aí nesse momento o Barry volta, né? Antes do Superman pegar ele. Bem bacana, né? Seria bem interessante de ver. E aí, nessa edição, os caras linkaram, né, com a cena lá de Batman vs Superman, que eu lembro na época, quer dizer, ninguém não, né, os fãs sacaram que era o Flash voltando no tempo, mas eu lembro que muita gente ficou confusa, né, muita gente ficou confusa com Batman vs Superman, a gente tem que admitir isso, mas achei sensacional, inclusive os comentários foram muito bacanas, né, naquele meu vídeo lá, com aquela seleção que eu fiz das cenas de IA, os fãs vão criar
coisas muito legais e muito melhores do que os próprios estúdios. Claro que os estúdios vão colocar os estagiários ali, né, para fazer uma seleção, para fazer um garimpo, mas inevitavelmente os fãs vão conseguir produzir muita coisa boa, como já tem feito, né? A previsão, na verdade, é que só melhore a qualidade. E por falar em fãs e universo de si, eu selecionei esse aqui para conversar com vocês porque um fã simplesmente comparou as cenas de Superman, do James Gunn, com várias cenas do Batman e realmente, pessoal, é muito parecida a questão da fotografia, tá bom? Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, deixa eu tirar a música porque eu tenho medo de direitos autorais, né, pessoal? Sabe como é, sabe como é. Ó lá, filmando o herói de cima, né? No mesmo lado, inclusive, do enquadramento, ó lá, basicamente. Ó lá. Essa aqui, né, o Superman com a Lois, enquanto acontecia aquela batalha ao fundo. Assim como a gente tem ali, cadê? Oh! Ah, enfim, vocês conseguiram ver, né? Enquanto tem ali a Mulher Gata abraçando o Batman, né, em The Batman. O pessoal tá querendo insinuar que o James Gunn copiou ali, né, o estilo do Matt Reeves, né? Afirmações fortes, hein? Afirmações fortíssimas. Olha lá. A questão da bandeira e do bate-sinal. Olha lá. World's Finest. Na verdade, eu acho que eu entendi errado, né, pensando agora. Me parece, na verdade, um paralelo amigável, né, e não necessariamente uma comparação. Mas o que vocês acham? Foi intencional? Foi do subconsciente? Parece mesmo? E o que vocês achariam de um filme do World Finest? Vocês acham que seria legal um filme do Superman com o Batman, agora nesse início do DCU? Era um dos rumores aí que ficaram bem fortes, né? Depois o James Gunn chegou e desmentiu, como ele geralmente faz. Mas eu acho que seria bacana, acho que só não nesse momento, porque senão vai ficar muito parecendo toda a primeira empreitada que a Warner teve de fazer um universo compartilhado, né? Colocando no segundo filme do universo compartilhado o Batman vs Superman. Embora, claro, a gente já vai ter as séries do Lanternas, o filme da Supergirl. Mas sei lá, eu acho que seria legal, só não agora, tá bom? Não! Agora indo pro ponto principal desse vídeo aqui, nós tivemos essa publicação, né? Pelo menos fiquei sabendo assim, lá do Screen Rant no Instagram, falando que a Sony estava oficialmente rebutando o tal do Sonyverso, né? O universo do Spider-Man, que é uma coisa bem longe da realidade, se você pensar, né? Porque é o universo do Spider-Man? Não, né? Só de personagens que male fazem uma referência ao personagem, ele não pode aparecer por conta do contrato com a Marvel, né, da parceria e tudo mais. Mas enfim, a galera começou a reagir aqui, pessoal, da melhor maneira possível, né? Why? Por que vocês vão rebutar esse universo que tem Madame Teia, que tem Morbius, Venom, que acha que é o melhorzinho, né? Mas também tem Kraven, enfim. Por quê, né? E o pessoal ali, ó... A reação foi muito legal, né? O pessoal, não, por que vocês estão fazendo isso? Olha lá, procure ajuda. Para com isso. É impossível ser fã daquelas bombas, né? O Kraven ainda agradou um pouquinho mais do que os outros filmes. Mas no geral, né, pessoal, baixíssima qualidade. Né? E nem era um universo, se você pensar. Nem se sustentava, né? A reação do pessoal, pelo menos no post do Screen Rant, falava isso, né? Olha lá, é lixo mesmo, nada a ver. Não tem sentido, né? Por que fazer esse tipo de coisa e tudo mais? Olha lá, o Homem-Aranha falando não. Enfim, a repercussão foi... Quê? A repercussão foi bem negativa e bem de zoeira, né? Porque, tipo, por que a Sony quer insistir nisso? Mas aí, como é uma publicação do Screen Rant, eu fui até a matéria original para ler e conversar com vocês, tá bom? Temos aqui o título: O universo do Homem-Aranha da Sony está oficialmente sendo reiniciado após uma série de fracassos de bilheteria de grande repercussão. Madame Teia e Kraven foram todos muito mal, né, nas bilheterias. Como eu falei para vocês, Venom é o que pode ser considerado o maior sucesso, porque inclusive foi uma trilogia, né? Mas até o próprio Morbius, que tem o Jared Leto, um ator famoso, foi muito mal nas bilheterias. A crítica também detonou o filme. Não é pra menos, né? Eu sei que às vezes a gente tem discordâncias, mas putz, a qualidade do Morbius virou até um negócio cult de zoeira, né? De tão podre que o negócio é. Mas Madame Teia fica no mesmo nível, né? Uma história sem sentido, atuações bem duvidosas. Vamos tentar aqui também ser justos e colocar a culpa mais no roteiro do que nas atrizes, né? Mas enfim, a gente tem aqui a confirmação do Tom Rothman, que é o CEO da Sony, né? E o artigo explica aqui, segundo o Tom Rothman, que participou recentemente do podcast The Town, de Matt Belloni, o universo de personagens da Marvel da Sony, que inclui uma série de vilões famosos do Homem-Aranha, será reformulado. Aqui eles tentam fazer uma distinção, né, de que o universo de personagens da Marvel da Sony inclui uma série de vilões, ou seja, não é uma série, aliás, não é um universo só com vilões, inclui uma série de vilões. Mas o que a gente teve até agora foi Morbius, Venom, Kraven e Madame Teia. A única que tecnicamente não é uma vilã aí
é a Madame Teia, embora, né, nos últimos anos o Venom tenha assumido mais o posto de anti-herói do que vilão. Mas enfim, começa como vilão do Homem-Aranha, né? Aqui eles estão tentando, será, né, estou especulando, será que estão tentando dar uma esperança aqui do que eles estão planejando fazer? Aqui eu esqueci de falar, né, que eles falam que o universo do Homem-Aranha está passando por uma reformulação. E olha lá, questionado por Belloni sobre o futuro da franquia, Rothman confirmou que eles voltarão às origens para uma reinicialização completa com novos roteiristas. Olha só, reinicialização completa, e na língua original eles estão falando reboot mesmo, tá bom? E aí, reinicialização completa, reboot mesmo, com novos roteiristas, ou seja, nada vai ser considerado, como eu falei pra vocês, não era um universo compartilhado, as histórias não conversavam entre si, a gente não tem crossovers, nada direto ao Homem-Aranha, nada direto aos próprios personagens do tal universo. Eu acho que a coisa mais próxima que a gente teve ali foi uma referência, quando o Morbius fala que ele é o Venom só, mas a gente nunca teve essa conexão, tirando, é claro, né, aquela cena pós-créditos medonha do Abutre chegando lá no universo do Morbius e falando que acha que o Homem-Aranha tem alguma coisa a ver com isso. Então, assim, era uma completa bagunça, né? Vocês sabem disso. Agora eles querem reinicializar, fazer um reboot completo. Será que é possível? É importante lembrar que eles também tinham anunciado o filme do El Muerto, que se não me engano seria até o Ted Bundy, né? Que ia fazer. Tipo, como que eles vão fazer histórias? Esse aqui sempre foi meu ponto. Como que eles vão fazer histórias de vilões do Homem-Aranha, ou enfim, de outros personagens da Marvel que entram no acordo ali com a Sony, sem ser os vilões, sem ter o Homem-Aranha? Seria interessante se a gente tivesse uma lore muito bem explorada do Homem-Aranha na guarda compartilhada com a Marvel Studios, e aí a gente tivesse spin-offs dentro do próprio UCM e a Sony encabeçando. Como está acontecendo, por exemplo, com o Nicolas Cage, né, lá no Spider-Noir. Enfim, ali é um outro universo. Mas enfim, seria interessante se tivessem produções. Aparentemente, Spider-Noir vai ser bom, né? Mas sei lá, seria interessante se eles tivessem essa parceria dentro do UCM ou talvez dentro do multiverso, não sei. O que você acha? Qual que seria a sua ideia? Eu acho que seria legal fazer dessa maneira. Primeiro introduz e aí você explora. E aí, personagens que são apresentados dentro desses projetos poderiam cruzar o caminho do Homem-Aranha, né? Mas tipo assim, os fãs não iam ficar presos nessas produções para ir assistir o próximo filme do Homem-Aranha, por exemplo. Eu acho que seria um caminho a ser seguido, ou simplesmente fazer um universo à parte mesmo, como é o caso do Nicolas Cage. Só que o que a gente viu foi uma grande bagunça, né, e filmes com uma qualidade péssima. Não vem você aqui passar pano pro seu universo, hein? E aqui eles mencionam isso, né? Que após o lançamento de Kraven Caçador, que arrecadou apenas 62 milhões das bilheterias mundiais, a franquia do Homem-Aranha atingiu seu ponto mais baixo. E aqui é até injusto, né? É o que eu falei, não condiz com a realidade chamar isso de uma franquia do Homem-Aranha. É uma franquia com personagens da galeria do Homem-Aranha dos quadrinhos que são completamente reformulados nos filmes e não tem nada a ver, quase nenhuma fidelidade com os personagens que eles são nos quadrinhos, né? Talvez o Morbius seja um pouquinho mais fiel, mas assim, não tem como falar que tem fidelidade aos quadrinhos, né? E aí 62 milhões foi um flop absurdo, né, galera? É um prejuízo muito grande, né? E ainda faturou, né, menos que a Madame Web, né? A Madame Teia aqui faturou 100 milhões no total. O único sucesso da franquia inspirado no Homem-Aranha foi a trilogia Venom, como eu falei pra vocês, né? Vocês também já sabem, imagino, que arrecadou mais de 1 bilhão após o lançamento do último filme. É porque o Venom tem o Tom Hardy e eles abraçaram o galhofão total, né? Porque o primeiro filme, se você comparar com o segundo, tem uma grande diferença. E o simbionte tem um charme especial, né? Agora os outros personagens não tem nada de especial que conseguisse atrair bilheteria e os números estão aí para provar, né? Eles fazem aqui, né, o levantamento de todos os filmes, né? Venom desde 2018, né, o primeiro filme, aí depois o Venom 2, Morbius, Madame Teia, a Última Dança, né, o Venom 3 e Kraven Caçador. Ao todo, esses filmes aqui, e a maioria, né, foi muito mal, o que significa que deu prejuízo. O que, na minha visão, iria fazer a Sony olhar e falar, realmente não dá pra ficar explorando personagens do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha e descaracterizando esses personagens. Mas, segundo o Thor Hoffman, não, eles vão trazer gente nova, trazer roteiristas novos, vamos rebootar. Olha só que ideia genial, hein? Mas qual que é a sua opinião? O Sonyverso merece uma segunda chance? É possível fazer filmes bons sem o Homem-Aranha se tiver um roteiro bom? Eu acredito que sim, eu só acho que é muito difícil, tá? Principalmente com personagens diretamente ligados ao Homem-Aranha. Pra mim funcionaria se primeiro eles tivessem essa conexão e depois a gente tivesse um spin-off. Fazer filmes sem nenhuma conexão e que você mal pode falar Peter Parker, por exemplo, eu acho que não funciona, tá bom? Quero saber a sua opinião. Talvez a Marvel Studios e a Sony, né? Enfim, a Disney e a Sony, eles tenham que rever certas coisas do contrato que permanecem um mistério até os dias de hoje para liberar um pouquinho mais de coisa pra Sony. Aí eu acho que eles vão conseguir fazer coisas melhores. Ou sei lá, às vezes a criatividade do roteirista pode encontrar caminhos. Mas quero saber a sua opinião, tá bom? Essa é a informação e aqui são as minhas especulações. E para fechar a nossa leva de reacts aqui,
eu trouxe essa notícia que eu achei muito interessante, porque o ator Paul Anthony Kelly se pronunciou sobre a possibilidade de interpretar o Batman no DCU. It's showtime. Eu não sei se vocês acompanharam, mas na bolha da galera fã da DC, isso inclui esse que vos fala, a gente viu muitas artes sendo feitas, né? Muitas edições colocando o ator Paul Anthony Kelly na pele do Batman, né? Na pele do Bruce Wayne. E ele não é um ator famoso nem nada, mas vamos combinar, pessoal, ele combina demais. Ele tem a cara, ele tem a pegada de Bruce Wayne. E ele ficou sabendo disso tanto que ele se pronunciou. Eu só digitei Paul Anthony Kelly Batman aqui no Google, já apareceu tudo isso, olha o tanto de coisa. Inclusive essa foto aqui tirada por paparazzis, parece muito que é uma cena do Bruce Wayne num jantar com os ricaços da cidade de Gotham City. Nossa, galera, ia ser legal, hein? Imagina. Espero que muito em breve a gente tenha uma escalação oficial e essas imagens comecem a vazar, porque o Batman está chegando para o DCU. Tem essa fanart aqui, segundo esse post, é do BFH Design, é bom dar os créditos, né, para evitar problema, que coloca, né, o ator nessa versão do Batman, né, um traje diferenciado, um pouco mais quadrinesco e menos realista, e também combina, né, eu achei bem bacana. Não conheci esse ator, fiquei sabendo dele justamente por causa desse fancasting. Mas vamos ver então o que o ator falou sobre essa possibilidade de interpretar o Batman no DCU. O site O Vício aqui aponta que o Paul Anthony Kelly tem uma trajetória meteórica em Hollywood, algo considerado cada vez mais raro, visto que a indústria acaba sendo dominada pelos mesmos rostos. O ator estrela a série História de Amor, John F. Kennedy e Carolyn Bassett, ao lado de Sarah Pagan. E combinando seu perfil, 38 anos e 1,88 de altura, com elogios de crítica e público, acabou se tornando um novo favorito dos fãs para interpretar o Batman do DCU de James Gunn, considerado um dos papéis mais cobiçados da atualidade. E aí, durante uma entrevista ao site GQ Magazine, foi questionado sobre a atuação e disse: se é isso que eles dizem, quem sou eu para dizer não? Quer dizer, seria um sonho realizado. Não, fala sério, pessoal, isso aqui já é um sinal bem verde pro James Gunn. Né? E ele tá falando aqui, bom, se estão dizendo isso, né? Se os sonhos estão dizendo isso, quem sou eu para dizer não? E aí, claro que ele acrescenta que seria um sonho realizado, isso aqui é de praxe, né? A galera sempre fala isso, né? O Alan Richardson também falou, nossa, seria um grande sonho realizado, interpretar o Batman e tudo mais. Eles falam isso porque é um personagem muito importante na cultura pop. E se você tirar, né, que eles estão apenas atrás de visibilidade, a gente sabe que o Batman tem muitos fãs, incluindo atores de Hollywood. Então ele já sinalizou aqui que tá dentro. E o James Gunn, claro, né, pelo menos como ele fez com o Superman, ele faz ali os testes e tudo mais, não só do personagem principal, mas também da interação com os coadjuvantes. Então pode ser que a gente tenha aí esse personagem, pelo menos, né, dada essa repercussão, fazendo o teste, né, o teste de câmera, a audição, né, as famosas auditions, e quem sabe, né, ele não vai ser o novo Bruce Wayne, porque o rosto ele tem. Não assisti essa série que ele tá fazendo agora, mas pelo que estão falando, né, segundo a crítica, ele é um bom ator também. Então, é o pacote completo. Mas o que você acha? Também está assistindo essa série que está sendo aclamada pela crítica? Você acha que ele combina? Acha que ele tem aparência? Ou prefere o Brandon Sklenar ou até mesmo algum outro ator que você acha que seria melhor para interpretar o Batman do DCU? Putz, achei essa imagem de IA agora. Os caras colocaram a moeda gigante e também o dinossauro na Batcaverna, deixando várias referências aos quadrinhos muito boas, né? É o Batman quadrinesco mesmo, o Batman mais fantasioso, é assim que tem que ser o DCU. Me desculpem aí os fãs do Batman realista, que também tem a sua importância, também tem o seu lugar, mas no universo com Liga da Justiça tem que ser o Batman mais fantasioso, tem que ser essa outra versão dos quadrinhos. Mas enfim, comenta aí, acha que ficou legal? Curtiu ou não? Não se esqueça de aproveitar a nossa parceria para economizar na hora de comprar os seus quadrinhos lá na Excelsior Comic Shop. O link está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Acesse, use os nossos cupons e economize comprando uma variedade de quadrinhos da Marvel, da DC e de outras editoras também. Vale a pena conferir, dá uma olhada, acesse o link aí. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva porque temos muito conteúdo aqui falando das notícias de Marvel, da DC, falando de polêmicas também, porque o mundo do entretenimento, né, o mundo dos super-heróis sempre tem alguma polêmica rolando. Eu sempre trago aqui os meus comentários, as minhas observações, a gente sempre troca uma ideia nos comentários, é muito bacana, então se não é inscrito, se inscreva agora mesmo. E se quiser conhecer mais aqui do trabalho do Conversa de Nerd, já tem um vídeo aqui na tela aparecendo, você pode clicar e conferir. E é isso aí, galera, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.